está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesta manhã de domingo. E gostaria de saber como passou a semana. Tudo bem, gente? Prazer enorme estarmos juntos aqui no nosso culto online. Esse é o culto da IDC, aqui no nosso canal no YouTube. Também vem para as nossas redes sociais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo carinho da sua companhia, pelo interesse que você teve ao procurar esse nosso culto online. Eu acredito que será de uma bênção muito grande para a sua vida. Eu tenho feito todos os domingos esta gravação para que nós tenhamos uma mensagem de fé para nos alimentar durante a semana. Portanto, eu gostaria que você, ao ouvir esta mensagem, que ao longo da semana você fosse pensando naquilo que você ouviu. É assim
que somos alimentados pela palavra de Deus. Hoje eu quero falar de 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos começar a falar sobre a jornada do profeta Elias no deserto. E, na verdade, o profeta Elias começou a sua vida de profeta aparecendo pela primeira vez no capítulo 17 de 1 Reis. E aí depois nós vamos andar pelos próximos capítulos entendendo um pouco mais sobre a história do profeta Elias. Eu tenho certeza que vai ser de uma importância muito grande para todos vocês. Agradeço imensamente a você que nos acompanha sempre pela rede social, pelo nosso WhatsApp, por exemplo, por onde eu mando mensagens devocionais todos os dias. E milhares são as pessoas que nos dizem todos os dias: pastor, não pare, não deixe de enviar os devocionais, pois tem sido o nosso alimento, tem sido a nossa devoção diária. Tenho pessoas que me disseram assim: eu não saio de casa sem ouvir a mensagem e sem fazer a oração. É um treinamento que, na verdade, o Espírito Santo tem nos concedido. Agora, sobre o nosso culto online, pensando ao longo dessa pandemia, de toda esta situação de restrições, pode ir à igreja, não pode, abre, fecha a igreja, restringe a quantidade de membros. Graças a Deus que hoje no Brasil todo já está bem mais tranquilo a questão de poder frequentar as reuniões. Porém, pensando naquelas pessoas do grupo de risco, aquelas pessoas que não podem sair de casa, pensando naquelas pessoas que talvez não tem ninguém que possa levá-las à igreja, pensando nas pessoas que não conseguem, às vezes, locomover propriamente, então me veio ao coração o desejo de fazer essa gravação e ter esse culto todos os dias aqui no nosso canal no YouTube. Outra coisa interessante, nós temos pessoas no Brasil inteiro, em várias partes do Brasil, que já me disseram: pastor, eu sou membro da IDC. A única coisa que eu acompanho pela rede social porque não tem uma igreja IDC aqui na minha cidade. Quando tiver, assim que abrir, eu vou membrar na IDC. Então eu faço esse culto também, pensando nessas pessoas que estão em várias partes do Brasil, que fazem desse nosso culto de domingo aqui no canal no YouTube a sua devoção da semana. Elas são membros da IDC. Inclusive, breve, nós vamos estar enviando até você a ficha de membro. Depois você devolve para nós a ficha de membro. Nós vamos mandar a carteirinha de membro para você, de membro da IDC, e vai ser algo fantástico que Deus está preparando. Claro que essa pandemia acabou atrasando um pouco os nossos projetos de avanço, de crescimento, de alcance nacional, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora certa. Não estamos aqui reclamando do tempo, estamos simplesmente dizendo que breve nós estaremos progredindo, levando avante a missão que nós recebemos do Senhor Jesus. Eu considero que esta é uma missão que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho da sua graça e proclamar a reconciliação, trazer de volta aqueles que se desviaram, levar as pessoas a terem prazer em congregar novamente e ganhar aquelas pessoas que ainda não vieram para a igreja, não conheceram o poder do Evangelho. De forma sábia, de forma relevante, de forma espiritual e inteligente. Eu costumo dizer que nosso objetivo como igreja é ser uma igreja que todos gostariam de participar, tá bom? Algumas pessoas me perguntaram: pastor, mas, por exemplo, nós que estamos em outros estados, como é que nós fazemos para mandar o dízimo, mandar a oferta? Claro, você entende que como membro,
você acaba também tendo o desejo de participar, de fazer, de ajudar, que já é uma coisa também bem natural no coração da igreja. Primeiro, deixa eu te dizer, eu não venho aqui suplicar, clamar, implorar, pedir, chorar para que você ajude. Não, eu gostaria que todas as pessoas que ajudassem fossem aquelas que sentissem de Deus no coração. E é claro, se você considera que esta programação, que este culto online é a sua alimentação espiritual, então eu agradeço se você assim sentir no coração o desejo de colaborar. Ficarei muito grato, ficarei satisfeito, feliz e muito honrado diante de Deus, porque sei que Deus tocará no coração das pessoas. Eu não quero convencer ninguém, eu quero que o Espírito Santo fale com elas. Quero que o Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas, tá certo? E então, depois nós vamos disponibilizar, no finalzinho do programa, a gente coloca lá, talvez o número, Eu digo talvez porque eu não gosto de ficar mostrando e parece que a gente está suplicando, não. Mas a gente mostra depois, lá o finalzinho lá, os dados, e aí se você querendo, você aproveita, já se programa para quem sabe no próximo mês você colaborar também, tá certo? Bem, dito isso, então vamos ao texto sagrado. Nós vamos ver 1 Reis, capítulo de número 17, tá bom? Acho que expliquei, um pouco do começo, do meio e do fim, e acabei explicando também o que você faz para ajudar, tá bom? Tá certo, gente? Eu prometi para Deus, Deus, quando nos deu o chamado para realizar esse ministério, já depois de quase 30 anos sendo pastor, Deus nos chama para ajudar a desenvolver a Igreja Identidade de Cristo. Uma das coisas que Deus tocou no meu coração é: não faça como os outros têm feito, Zé. Eu quero que você faça um trabalho diferenciado como você sempre fez, tá certo? Um dia, se eu puder contar pessoalmente, eu te conto o que eu já sofri por causa da minha postura, do meu jeito de conduzir a obra de Deus, sem apelação, sem aquelas coisas que as pessoas fazem, que levam as pessoas a fazerem coisas sem pensar. E eu já sofri por isso. Mas Deus falou: não, fica tranquilo, é exatamente assim que eu quero que você faça. Então eu não venho aqui de uma forma ou de outra falar que você tem que ajudar e etc e tal. Não, eu trabalho com aqueles que o Espírito Santo toca no coração. E acho que você sentindo assim é até melhor, porque você faz com alegria, dizendo glória a Deus. Pastor, agora eu tenho onde enviar o meu dízimo, enviar a minha oferta, sem pressão, sem ninguém tá pressionando, sem ninguém tá falando que se eu não der eu vou para o inferno, que se eu não der eu vou ser amaldiçoado. Nada disso, tá certo? O que você fizer para Deus, faça com muita alegria e com muita paixão no coração. A Bíblia diz que o que a mão direita fizer, que a mão esquerda nem tome conhecimento. Fique entre você e o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Bem, pensando então sobre o profeta Elias, diz o capítulo 17 de 1 Reis. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: retira-te daqui, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Disse Deus: beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi, habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Ora, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Passado alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Eu li do versículo 1 ao 7. Vamos entender isso aqui. Naquele tempo, o rei Acabe, Jezabel era a rainha, eles fizeram muita maldade dentro do reino, embora Acabe foi colocado rei para ser
uma bênção para o povo de Deus, ele acabou sendo um rei muito mau, muito perverso e deixava com que a maldade de Jezabel dominasse o reino. Algumas pessoas dizem que Jezabel era má porque ela é vaidosa. Não é nada disso. Jezabel, ela era uma pessoa muito autoritária, ela era muito egoísta, ela era uma pessoa muito... se contrariasse ela mandava matar. Então ela era uma pessoa que nunca estava satisfeita. Sabe aquela pessoa que nunca está satisfeita, que quer sempre mais, que pensa sempre em ser melhor que os outros? Assim era Jezabel, tá? Então ela era muito vaidosa, orgulhosa e queria sempre sobressair, não gostava de ser contrariada, nem pelo próprio marido. Então quem dominava no reino, Jezabel, quem dominava o reino. Bom, eles acreditavam, e aí foram os deuses que foram chegando, e o rei Acabe e o seu reino passou a acreditar que quem enviava chuva sobre a terra era o deus chamado Baal. Eles acreditavam que Baal era o deus da fertilidade. Portanto, quando chovia e a terra produzia, eles faziam cultos de adoração a Baal e todos cultuavam a Baal, dizendo realmente, Baal, olha aí como produziu a lavoura, como produziu a terra, viva Baal. Então eles faziam culto a Baal e o culto a Baal era o mais terrível de todos os cultos que você possa imaginar. Todos os tipos de orgias, de sensualidade, de matança, tudo que você imaginar de coisas de perversidade acontecia nesses dias de celebração a Baal. Eles então acreditavam que Baal era o Deus que mandava a chuva. Por isso, o profeta Elias, indignado com toda aquela situação, aparece e diz, pois ok, manda falar com Acabe que eu, Elias, estou na presença do Deus de Israel, o Deus que é Senhor dos céus e da terra, e não vai chover. Se é Baal que manda a chuva, então eu quero ver. Não vai chover, senão segundo a minha palavra. Deu para entender agora? Porque eu sei que você já ouviu esse texto muitas vezes e talvez você não entendeu por que Elias falou para não chover. Elias simplesmente não acordou de manhã, olhou para o céu e falou, não vai chover. Tá, mas qual a razão? Qual o motivo? Tá? Em que Deus seria glorificado? Né? Então, explicando a você, como Deus foi glorificado nesse ato de Elias dizer que não ia chover. Exatamente porque eles louvavam Baal, acreditando que era Baal que mandava o bom tempo. Quando Elias aparece e diz, não vai chover, e a Bíblia fala que aí, passados meses, a chuva não cai, olha, mas estamos esperando, deve ser a semana que vem, vamos preparar a terra, vamos plantar, e não chove. E o Elias já havia dito, diz a Acabe que só vai chover o dia que eu determinar. Então estava havendo agora um desafio entre o Deus de Elias, que era o Deus de Israel, e o Deus de Acabe, que era o Baal, o Deus de Jezabel. Começou-se então um desafio. Deu para entender? Deu para entender agora? Então, gente, Deus, ele tem muito prazer em honrar o seu nome. O nome do Senhor é importante. Quando você pedir alguma coisa a Deus, verifique se aquilo que você está pedindo é para glorificar o nome do Senhor. Elias aqui, ele não queria glória. Ele não estava fazendo nada para parecer que ele era o grande Elias, o homem que orava e que não choveu, o grande profeta Elias. Não, na verdade aqui, o Elias estava honrando o nome do Senhor, porque até então, a nação de Israel estava louvando a Baal, dizendo, Baal, obrigado por mandar a chuva, obrigado por mandar o bom tempo. Elias aparece e fala, quer dizer que é Baal, né? Pois então, diga ao rei que não vai chover, senão segundo a minha palavra. Eu estou perante o Deus de Israel, eu estou diante dele e digo, não vai chover, tá? Não vai chover. E não choveu. Deu para entender? E aí Deus falou com Elias, então, Elias, vai para o ribeiro de Querite, esconde lá, que eu já preparei ali o ribeiro, você vai beber da água do ribeiro, os corvos vão trazer comida para você e você vai ficar ali esperando. Bem, eu digo sempre que na nossa vida é uma jornada.
nós temos várias fases. Essa fase aqui, quando Elias diz que não iria chover, foi algo assim fantástico no início do ministério de Elias. Deus diz a Elias: agora você vai para o ribeiro de Querite, a leste do Jordão, fica lá, você vai ficar tranquilo, tem água e tem pão, e os corvos vão trazer para você todos os dias. Elias foi, que felicidade, que alegria. Todos os dias os corvos vinham trazer comida para Elias. Só que passado alguns dias, porque a chuva não caía, porque não chovia, realmente a chuva reteve, o ribeiro secou. E os corvos não vieram mais trazer comida para Elias. Talvez o Elias tenha pensado: será que eu tomei a decisão certa? Será que eu estou sendo afetado pela minha própria decisão? Você sabe que tem hora que o diabo tenta confundir a gente. Você tomou uma decisão de fazer algo, de participar, e aí o diabo agora quer confrontar você, tentando te mostrar que aquela decisão que você tomou talvez esteja te afetando de uma forma negativa. Eu penso que na cabeça de Elias passou essa visão: poxa, agora eu estou sendo afetado pela minha própria decisão. Eu disse que não iria chover e por causa das minhas palavras o ribeiro secou. E agora o corvo não deve ter encontrado mais alimento. E agora, o que eu vou fazer? Gente, o importante é você estar na presença de Deus. Porque mesmo você estando na pior dificuldade, Deus vai orientar você. Deus vai te dizer o que fazer. Eu vou parar aqui hoje, que eu quero semana que vem continuar falando sobre esse caso de Elias. Eu quero dizer o seguinte: talvez você está exatamente em meio a uma situação que você tomou uma decisão, só que agora parece que a sua decisão está te afetando. Você mudou de emprego para o bem, você mudou de bairro para o bem, você investiu um dinheiro para o bem, você confiou em alguém para o bem, e parece que a sua decisão agora está te afetando de forma negativa. É isso que eu quero falar na semana que vem. Olha, quando a sua decisão positiva parece que agora está te afetando de forma negativa, você precisa ouvir Deus, porque Deus vai falar com você. Deus vai orientar você, assim como Ele orientou Elias. Uma das coisas importantes é você saber ouvir Deus e você saber andar pela fé. Duas coisas que você precisa nesse momento em que você tomou uma decisão correta, mas no meio dessa decisão, parece que o que você fez está te afetando de uma forma negativa. Você precisa aprender a ouvir Deus. Ele vai falar com você. E será surpreendente a maneira como Deus trabalha. Ele quer ser Deus em sua vida. Ele quer que você defenda o nome dele. Ele quer que você honre o nome dele. Ele quer que você glorifique o nome dele. Tudo que estava acontecendo aqui no ministério de Elias, Elias não estava fazendo nada para si. Elias não estava defendendo o seu nome, Elias. Ele aparece aqui e diz assim: Elias, um dos moradores de Gileade. Um homem que de repente aparece do nada e diz assim, e diz a Acabe, Elias, o morador de Tisbita, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor perante cuja face estou, nem chuva nem orvalho haverá, senão segundo as minhas palavras. Em outras palavras, Elias está dizendo: eu quero ver entre o Deus de vocês, chamado Baal, e o Deus de Israel. Eu quero ver quem é Deus. No coração de Elias, ele tinha certeza que Deus era Deus. Sabe, amigo, por mais que você esteja enfrentando uma luta, no seu coração, você sabe que Deus é Deus. E estas palavras eu queria que você ficasse com ela durante toda essa semana. Por mais que eu esteja enfrentando uma luta, Deus é Deus. Deus é Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai. Ó Espírito Santo, por mais que estejamos enfrentando uma luta, uma adversidade, por mais que estejamos passando pelo que estivermos passando, pelas lutas, pelas batalhas, pelas dificuldades, nós sabemos que Tu és Deus. E quando o Senhor estende as suas mãos para operar, não há quem faça as tuas mãos voltarem atrás. Eu acredito, eu confio no Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó meu Pai, meu Senhor, obrigado, 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 obrigado porque Tu és o nosso Deus.
Senhor, eu abençoo a todos que oram comigo neste momento. Aonde quer que estiverem, sejam todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E terminamos dizendo: Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha da minha salvação. Diga comigo: Tu és o meu Pai, o meu Deus, Tu és a rocha da minha salvação. Obrigado, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Agora você entendeu a razão da canção que nós tocamos no começo e tocamos agora no final também. Deus te abençoe. Espero você no nosso próximo culto online, próximo domingo. Um grande abraço e até lá, em nome de Jesus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus